Então, vocês são bem-vindos, né, a mais uma palestra da Apex, a palestra online. Meu nome é Henrique Ribeiro, sou empresário e minha formação é em psicologia. Alguns tópicos a serem discutidos na palestra de hoje é antepassado de si mesmo, robotização existencial, dissidência religiosa e retomada evolutiva. Além desses tópicos, eu vou estar abordando também outros assuntos relativos ao tema da palestra, que inclusive é um dos temas da minha pesquisa. Vamos conhecer um pouco, então, o que é a Apex. Né? Para quem já conhece, vamos conhecer um pouco mais, vamos aprofundar. Para quem está nos assistindo aí a primeira vez, vamos conhecer a instituição. Então, a Apex é a Associação Internacional da Programação Existencial, é uma instituição sem fins lucrativos. Nós trabalhamos com base no voluntariado e sem nenhuma conotação mística, religiosa ou político-partidária. A finalidade da Apex é a autopesquisa e a educação sobre o propósito existencial e a evolução pessoal e grupal a partir do paradigma consciencial e através das reciclagens interconscienciais da própria consciência. Então, eu vou trazer duas definições sobre o tema da palestra, né? Só para a gente entender um pouco melhor. Então, o que seria auto-mimese dispensáveis? São aquelas repetições de comportamento que a própria consciência não as identifica. Então, aquela repetição que a gente tem aí no automático e a gente não se dá conta delas. Vivendo e repetindo inconscientemente o que fez em outras vidas. Então, o que é isso? Nós trazemos para essa vida intrafísica todo o nosso conteúdo das outras vidas que nós chamamos de holomemória. Então, através das nossas manifestações aqui no intrafísico, a gente vai estar repetindo alguns comportamentos que são resgate de outras vidas. E, inclusive, a gente pode vivenciar, em alguns casos, algumas pessoas podem vivenciar em alguns casos, o que chamamos de antepassado de si mesmo. E priorização do APROEX. O que seria? Priorização do APROEX é o autoposicionamento, né, avançado e complexo. Quer dizer, aquela firmeza, aquela certeza da pessoa estar colocando na execução da sua programação existencial. Isso frente aos excessos de compromissos sociais, todo dia a dia, trânsito, trabalho, a pressão social, tal, que a vida moderna exerce na própria pessoa. Algumas tendências, né, que tem aí as auto-mimeses dispensáveis, ela tem algumas características. Uma das tendências é repetir a própria consciência, repetir padrões vivenciados em outras vidas, como valores, ética, comportamentos. Então, tudo isso vem assim de uma forma automática, gerando, inclusive, para algumas pessoas, as interprisões. E essas interpretações reforçam os mesmos cenários, faz com que a consciência vivencia dentro do mesmo cenário, inclusive com os mesmos personagens. Uma outra característica, né, que é o sonambulismo, provocado pela auto-mimese, que é um padrão comum em que a consciência não sabe o que faz. Quer dizer, ela faz tudo de uma maneira automática e não possui nenhum tipo de percepção. Então, ela interage com pessoas, com ambientes, assimila todo aquele padrão energético e ela não identifica o que é seu, o que é que ela assimilou. Não sei se é claro para vocês o que é a assimilação energética. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente pode esclarecer. Então, no final do dia, ela está assim, sem uma percepção exata do que ela é na realidade ou do que ela assimilou. Alguns exemplos, né, de auto-mimese do cotidiano. Aquela pessoa que
que tem assim, o hábito de esportes radicais. Então, o esporte radical, ele expõe a pessoa a acidentes graves, até podendo levar a soma. O outro exemplo seria as redes sociais. As redes sociais, né, a Facebook e outros acessórios aí que tem nas redes sociais, faz com que a pessoa entre em contato virtual, quer dizer, tenha as suas interrelações de modo virtual. E esse modo virtual faz com que ela se isole, quer dizer, as interrelações aqui no cotidiano da vida faz com que a pessoa evolua através do exemplarismo, aprendendo, trocando energia com as outras pessoas. O uso constante também do smartphone faz com que a consciência interprete somente aquilo que ela tem interesse de ouvir. Então, aquela pessoa que escuta música direto, o dia todo, o que ela tem no mundo dela? Ela construi um mundo em relação ao que ela está ouvindo, né? As informações que ela absorve. Um outro caso seria aquele trabalhador compulsivo. Ele trabalha aí 14, 16, 18 horas por dia. À noite, quando ele dorme, ele se projeta e ele vai acessar também as informações da empresa dele. Inclusive, ele pode acordar no dia seguinte e relatar que ele teve um sonho que ele estava trabalhando. Esse trabalhador, ao se aposentar, ele pode se sentir abandonado. Por quê? Porque ele perdeu todo aquele mundo que ele construiu. Então, isso pode acontecer com essas pessoas que geralmente se aposentam e não deixa, olha, aposentei, não vou fazer mais nada, tal, já cumpri minha parte. Então, isso pode levar a pessoa a algum tipo aí de problemas aí de ansiedade, de depressão, alguma coisa assim. Um outro aspecto, né? Aquela pessoa que assume excessos de compromissos. Então, ela se compromete aí com várias pessoas no dia a dia, e chega no final do dia, ela diz assim, puxa vida, o que eu fiz para mim? Trabalhei e não fiz nada para mim. Então, ela reclama que não tem tempo para evolução dela pessoal, né? Um outro caso seria a autoimnésia religiosa dispensável. Quer dizer, as autoimnésias religiosas, o que ela traz para a pessoa? Uma dependência, né? Reforça a dependência evolutiva e as interpretações kármicas. Então, faz com que a pessoa fique imersa dentro daqueles dogmas, daquele autoritarismo que muitas vezes a religião impõe para as pessoas. Já a dissidência, né, a dissidência religiosa, ela acontece somente através do autoposicionamento multidimensional, que a pessoa vai assumir em relação à mudança do paradigma. Isso perante a consciência inconscientes, liberando então a consciência dos antigos grupos. Um outro caso que a gente traz aí, que seria, na verdade, evolutiva multi-existencial. O paradigma consciencial, dentro do paradigma consciencial, temos o princípio da descrença, que é uma das bases do curso intermissivo. Então, é muito interessante. A primeira vez que eu olhei essa frase, me impactou. Por quê? Não acredite em nada. Olha que interessante, acreditar em nada, desfazer todas as crenças. E não é só isso, quer dizer, não é descartar aquela crença que você tem, mas sim questionar a crença que você tem. Então, é não acreditar em nada, mesmo que estamos falando aqui na PEX. Então, todas essas informações que a gente está trazendo para vocês, é simplesmente um pouco de informação, tá? Um pouco de uma nova teoria que vocês vão associar com a experiência de vocês e vocês vão, sim, partir para a teática da experimentação. Então, experimentar é você ter novas experiências, é criar novas sinapses,
para adquirir um conhecimento mais amplo, sair da mesmice e ter as suas próprias experiências, abre o nosso micro-universo para novas experiências, experimentar, sentir as novas sensações, as novas experiências, descartar aquelas automneses dispensáveis e sair, inclusive, das interpretações. E o livre-arbítrio é nosso. Você já pensou nisso em relação ao seu livre-arbítrio? Como é isso para você? Algumas pessoas, eu não sei se vocês já sentiram algum tipo de vazio existencial. Se alguém sentiu, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, a gente pode responder, tá? Então, vazio existencial. Para quem tem ProEx a realizar nessa vida, as automneses dispensáveis, elas trazem um falso prazer. Como é que é esse falso prazer? A pessoa, intimamente, ela tem aquele vazio. Então, só que ela não sabe como lidar com aquele vazio. Então, normalmente, o que a pessoa faz? Ela vai ao shopping, ela faz compras, ela troca de carro, ela muda de casa, faz uma viagem e tal. E ainda, no primeiro momento, aquilo proporcionando aquele falso prazer para a pessoa. Na semana seguinte, que ela comprou aquele carro, último modelo, todo equipado, ela vê que aquela compra do carro não teve sentido para ela. Por quê? Porque não é aquilo que vai preencher o vazio existencial. Então, ela entra num tipo de crise. Eu não sei se vocês já sentiram algum tipo de crise. Tem alguém tio? Então, vamos entender um pouquinho o que é essas crises. Essas crises existenciais são sinalizadores para que a gente faça um ajuste no nosso foco evolutivo. Como que a gente entende isso? Como é que a gente vê esse ajuste no foco evolutivo? Nós precisamos entender, quer dizer, sair do nosso foco íntimo. Então, analisar, fazer uma autopesquisa, analisar ver a gente de fora. Peraí, por que eu estou no meio dessa crise? Se eu tenho adquirido todos os bens que eu precisava, tenho uma família organizada, tudo, mas o que está faltando para mim? Então, é buscar intimamente a causa do vazio existencial, que é aquele sentimento íntimo de ter algo a realizar fora dessas aquisições intrafísicas. As aquisições intrafísicas, elas são importantes sim. Por quê? Ter uma vida estável, uma situação financeira organizada, uma família bem construída, tudo isso é importante, mas o que é mais importante que a gente entende para a nossa vida intrafísica, além disso, é as nossas missões íntimas, são as realizações evolutivas que cada pessoa tem a realizar aqui nessa vida intrafísica. Em relação às nossas escolhas, as automneses dispensáveis inibem o nosso parapsiquismo. E qual é o nível de lucidez e intencionalidade em relação às nossas escolhas? Quem é que está escolhendo por mim? Sou eu realmente o que estou fazendo as minhas escolhas ou algum tipo de influência extrafísica ou até uma influência do meu grupo familiar está exercendo essa influência sobre as minhas escolhas? E as automneses evolutivas, como é que a gente vê isso? As automneses evolutivas são elementos que fazem parte da nossa holografia. Tudo aquilo que a gente traz. Como eu passo os slides? Então, são as automneses evolutivas, são aqueles elementos positivos que fazem parte da nossa holografia, que são capazes, são sinalizadores, capazes de fornecer os indicadores evolutivos com os quais podemos entender as diretrizes da nossa ProEx. Então, são os nossos pontos fortes, são os nossos trafores, que
a gente vai estar utilizando para ampliar o nosso parapsiquismo, melhorar o nível da nossa lucidez, para que a gente possa acessar toda a nossa programação, todas as diretrizes da nossa programação existencial. Um minutinho, só que eu estou fazendo um ajuste no nosso computador. Só clicar aí, né? Nessas duas estrelas. Aqui? Isso, vai assim. Coloca aqui. Aí você coloca onde está. Mais um minutinho, só que eu estou ajustando aqui o nosso computador, que houve um probleminha. Depois eu volto no slide anterior só para a gente fechar, tá? Então eu vou falar um pouquinho de mim agora, tá? Como é que eu iniciei minha pesquisa em relação às automimeses dispensáveis? Em 2009, final de 2009, eu estava assim no meio de uma crise existencial e eu fiz um autoquestionamento. Conversei com meus amparadores. Eu falei, amparadores, deixa eu entender um pouco dessa crise que eu estou. Nessa minha vida intrafísica, eu tenho uma proex a cumprir. Por quê? Por que eu fiz essa pergunta? Eu fiz essa pergunta porque eu ainda estava sentindo um vazio muito grande em relação a toda a minha vida intrafísica, tudo que eu construí. E qual é a ideia? Então, os amparadores, eles são assim, torcem muito pela gente. Então, faça sua autopesquisa, é a ideia. Então, vamos lá. O que é uma autopesquisa? A autopesquisa é uma das ferramentas que podemos utilizar a nosso favor e cujo resultado depende exclusivamente da nossa intencionalidade. Qual era a minha intencionalidade naquele momento? Entender o que estava dificultando a minha cognitiva. E a primeira resposta que eu encontrei, apego excessivo no intrafísico. Quer dizer, o apego excessivo no meu trabalho. Então eu trabalhava aí 14, como eu disse no início da palestra, né? Eu sou um empresário, tenho lojas, então eu trabalhava aí 14, 16 horas por dia e cadê o meu tempo para mim? Eu não tinha, eu tinha tempo exclusivamente para o trabalho. Então eu trabalhava, chegava à noite, e cansado, fora os dias que eu dava aula de Conscienciologia. Então os dias que eu dava aula de Conscienciologia era para mim como se eu recarregasse a minha bateria, mas fora os dias que eu não estava dando aula, eu entrava naquele cansaço normal. Então eu entendi, o primeiro ponto era apego excessivo ao intrafísico. Tá. Então eu tracei um método, né, para eu fazer minha autopesquisa, realizar a minha autopesquisa. Primeiro eu queria entender o que é ProEx. Por quê? ProEx tem duas formas da gente entender a programação existencial. Ficar na filosofia, tá? E isso, a filosofia nos tem aí uma conotação religiosa, que a gente fica esperando que as coisas aconteçam. Eu não queria estudar mais para mim. Então, eu queria entender realmente o que é a ProEx na prática e assumir a teática evolutiva, quer dizer, assumir a minha teática evolutiva. Segundo, estudar biografias, utilizar o resultado da pesquisa como facilitador na identificação de alguns trafores e trafares. Por que isso daí? Porque você lendo uma biografia, você estudando uma biografia, você tem
a personalidade analisada como uma referência do que ela já construiu. E muitas vezes, eu acho que para uma grande parte aí das pessoas, tem dificuldade de identificar o que ela já realizou na sua vida. Então, o segundo passo foi estudar a biografia. Terceiro passo, realizar o balanço existencial. Entender o que eu tive de ganho evolutivo e o que eu tive de perdas. E vamos dizer assim, o que eu deixei passar. Tá? O quarto ponto seria definir a minha identidade interassistencial e o público-alvo a ser assistido. Por quê? Porque como eu já sou voluntário da Conscienciologia, docente já há algum tempo, então eu queria entender qual o público, qual era a minha identidade assistencial, a minha especialidade e qual o público-alvo que seria o foco da minha assistência. E, por último, traçar a estratégia para a execução da minha programação existencial. Seria como é que eu iria acelerar, né? Como é que eu vou acelerar a minha programação existencial. Então, eu dei o primeiro passo. O que é programação existencial? Programação existencial é uma programação específica de cada consciência intrafísica em sua nova vida nessa dimensão planejada antes do nascimento. Como é que funciona isso? No período, quando nós descartamos o corpo físico, nós deixamos a dimensão intrafísica e vamos para a dimensão extrafísica, no que nós chamamos de período intermissivo. No período intermissivo, para algumas consciências que já passaram pela segunda dessoma, essas consciências têm a oportunidade de participar de um curso, que nós chamamos de curso intermissivo, e preparar a sua programação existencial. Está claro até aqui? Então, quer dizer, estamos lá no período intermissivo, participamos do curso intermissivo, preparamos a nossa ProEx. Na nossa ProEx nós recebemos a orientação de evoluciólogos, que a nossa ProEx ela é organizada, né? Nós organizamos a nossa programação existencial dentro das nossas próprias condições, quer dizer, todas as cláusulas da nossa programação existencial são cláusulas realizáveis, quer dizer, nós temos total condição de realizar a nossa programação existencial. E segundo o manual da UEX, toda a programação existencial se baseia em um código nacional de 14 leis. Então eu relacionei 4 leis para a gente entender um pouco mais essa relação da lei com a própria atuação da consciência. Então a segunda lei, por exemplo, o executor da ProEx é aprender a consciência a ser assistida ou beneficiada por ela. Então, como é isso? Primeiro eu preciso fazer por mim, tá? Eu preciso fazer as minhas reciclagens, eu preciso dar o primeiro passo para as minhas mudanças interconscienciais para depois eu criar condições para eu poder assistir melhor a outra consciência. Quer dizer, quando a pessoa tem um foco no outro, a sua prática fica comprometida. Por quê? O único que precisa mudar. Muitas vezes tem algumas pessoas que usam exatamente essa frase, quer dizer, mas o problema é do outro. Não, o problema muitas vezes começa com a própria pessoa. Então, assumir, quer dizer, eu preciso fazer primeiro por mim, tá? Quanto melhor eu estiver interconsciencialmente, quanto mais em profundidade, quanto mais no osso eu for nas minhas recintos, mais condição eu terei para assistir as outras pessoas. A terceira lei. Toda a programação existencial é compatível com o temperamento da consciência e é adequada ao nível evolutivo multimilenar das suas experiências. Quer dizer, então, como eu disse anteriormente, quer dizer, todo o conteúdo da nossa programação existencial, vamos pegar por um exemplo, tá? Todo o conteúdo da minha programação existencial, ela é compatível com as minhas condições interconscienciais, quer dizer, com a minha própria capacidade de realização da minha programação existencial. Então, não tem como
gente terceirizar a nossa programação existencial. Quer dizer, não existe isso. Quer dizer, deixar para o outro fazer a reciclagem não dá. A reciclagem é de própria responsabilidade da consciência. Aqui toda programação existencial é fundamentalmente cosmoética, em suas premissas e em seus fins. As orientações advindas de a gente não tem como pegar atalho para fazer as nossas reciclagens, quer dizer, jeitinho dentro das nossas reciclagens interconscienciais. A gente tem que pegar a direção certa, o certo e seguir em frente. A oitava lei que eu relacionei, toda proex é única, singular, personalíssima ou exclusiva de determinada consciência. Então, como eu disse anteriormente, não se terceiriza a evolução, quer dizer, ela é única. O que eu tenho que fazer, todas as cláusulas do meu contrato, da minha programação existencial, ela é única para mim, quer dizer, só eu que tenho que realizar a minha programação existencial. E uma frase aí, do Manual da Proex, do professor Valdo, né? O sentimento de se ter algo a realizar na vida intrafísica é encontrado em milhões de pessoas pela terra fora. Quer dizer, então, é uma grande maioria de pessoas que tem esse sentimento íntimo de ter algo a realizar, a não ser aquilo que eu disse anteriormente, quer dizer, as aquisições dos bens intrafísicos. Então vamos lá no segundo passo, né? Estudo e análise de biografia. O que me chamou a atenção foi esse personagem, Moisés Santiago Bertone. Então, ele foi um europeu, e ele tinha como projeto de vida montar uma colônia agrícola autossustentável aqui na tríplice fronteira, bem exatamente ali no Paraguai. Então ele dominava 11 ciências, 6 idiomas. Eu fiz um breve resumo da biografia dele para não estender muito o nosso tempo. Então ele dominava 11 ciências. Ele falava 6 idiomas. E ele escreveu, na época, por volta aí de 1900, 1800 e pouco, 1900 e pouco, ele escreveu 535 obras editadas em mais de 6 idiomas. Então, olha só quanta produção que o Bertone fez em relação ao seu ideal de vida, né, ao seu projeto de vida, e também favorecendo várias consciências. Estou me mostrando que falta 30 minutos só. E eu identifiquei alguns trafores, né? Motivação, trabalho e lazer, quer dizer, ele trabalhava, o trabalho dele motivava, ele tinha motivação, intelectualidade, autodidatismo, quer dizer, ele tinha uma facilidade muito grande de aprender, autorresiliência, né? Capacidade de se refazer diante aí dos inúmeros contratempos que ele teve vários contratempos. A criatividade, ele não se limitou a única atividade, ele teve 11 especialidades, ele pesquisou 11 ciências, né? Assistencialidade, né? Em relação à assistencialidade. As pesquisas dele não foram só guardadas dentro do próprio micro-universo dele, ele estendeu as suas pesquisas para a humanidade toda. E a auto-organização. Ele se cercou-se de vários recursos para ele conseguir completar o projeto de vida dele. Então, através da análise e pesquisa da biografia do Bertone, os resultados que eu obtive. Então, eu não entendi, ficou muito mais claro para mim a certeza íntima de eu ter vindo aqui para essa minha vida intrafísica e ter algo importante a realizar nessa minha vida intrafísica. Porque desde pequeno eu sabia que eu vim aqui não para ter essa vida comum, nascer, crescer, construir uma família e morrer, deixar tudo aqui. Não. Eu tinha uma certeza íntima que eu tinha algo importante a fazer, mas não sabia muito bem o que era. O segundo ponto que ficou muito claro para mim
eu vim para essa vida como facilitador, atuar como facilitador na prótese de meus filhos. Porque eu tenho 4 filhos e antes de eu, inclusive, casar, eu já tinha certeza que eu iria ter os 4 filhos. E no decorrer do crescimento deles, eu fui entendendo a importância de eu estar atuando como pai para eles nessa vida intrafísica. Inclusive os 4 são investidores e têm assim uma proeza assim, muito intensa a cumprir nessa vida intrafísica. O segundo ponto, a minha dissidência religiosa, né? Eu passei por algumas religiões. Eu fui católico quando criança e sempre questionava o catolicismo. Quer dizer, para mim, não era assim... eu não via sentido em todo aquele ritual, toda a imposição da Igreja Católica, aquela obediência que é comum nas religiões. Passei pela Igreja Católica, questionando e tal, depois eu acessei a parte do Espiritismo, né? A parte religiosa, a parte mística do Espiritismo. Eu também questionava, trabalhei como médium, tive várias atuações e questionava, poxa vida, eu não entendo por quê. Para assistir uma outra pessoa, para fazer um desassédio, não precisava. Para mim era claro que não precisava ter todo aquele ritual. E eu fui questionando ao longo do tempo. Como aconteceu a minha dissidência religiosa? Eu tive uma série de projeções lúcidas e aquilo me deixou assim, me levou a auto-questionamento. Puxa vida, eu tenho uma série de sonhos lúcidos dentro de um mesmo cenário. Eu vivia numa dimensão extrafísica doando energia. E eu tinha certeza que tinha alguém do meu lado, mas eu não conseguia ver a consciência que estava do meu lado. Pesquisei, perguntei para várias pessoas e ninguém tinha me dado a resposta que eu precisava. Então eu falei, bom, não está legal onde eu estou aqui, o Espiritismo já não está me resolvendo as questões, não está me respondendo a minha questão em relação a todo esse questionamento que eu levantei. Então eu procurei vários locais e de repente eu encontrei um local que falou sobre projeção astral. Falei, puxa vida, eu encontrei o lugar que eu precisava. Fiquei em pé, estudei, pesquisei e tal. Aí o amigo meu me trouxe um prospecto do Instituto Internacional de Projeciologia, que ele falou, poxa, Henrique, olha, lá tem curso de projeção, que é o assunto que você quer, mas sem nenhum tipo de conotação mística e tal. Aí eu acessei o Instituto e falei, bom, aqui é o fim do meu percurso dentro do Espiritismo. Então, como é que foi minha dissidência religiosa? Autoposicionamento, tá? Multidimensional. Para mim era claro que já não cabia mais aquele período, todo o relacionamento que eu tive com as pessoas, eu me posicionei firmemente, coloquei o motivo pelo qual eu estava me desligando, né? Colocando a minha dissidência religiosa, tive um contato com os meus, com as consciências que eu atuava dentro do Espiritismo, coloquei o meu posicionamento firme e deixei a oportunidade. Quer dizer, se alguma daquelas consciências quisesse encaminhar para uma nova evolução, um novo entendimento, eles poderiam estar de braços dados comigo. Aqueles que não queriam, decidir seu caminho. Então, me posicionei firmemente diante do meu histórico religioso e eu entendi também, e cada vez era muito claro para mim, a docência conscienciológica. E como é que eu vou ser docente? Aí eu entrei numa outra questão, né? Como é que eu vou me qualificar para a docência conscienciológica se eu tenho medo de falar em público vários desafios que eu tinha que superar?
medo de falar em público, timidez, baixo nível intelectual. Eu falei, não, mas é isso que eu quero. Então, vamos firme que eu quero superar todas essas dificuldades. Então, eu fui buscando as condições para eu estar superando. Uma das condições que eu vi, assim, que eu tinha que fazer, não tinha que abrir mão, era fazer uma faculdade. Quando veio a ideia de eu fazer uma faculdade, eu falei, gente, que ideia maluca, né? Fazer faculdade com a ideia com a idade que eu estou, não é para mim não. Mas, como era o meu projeto, né? Minha meta de vida era muito claro, ser docente da Conscienciologia, eu falei, não, eu vou encarar esse desafio. Esse desafio não, essa tarefa que caiu na minha frente. Então, comecei a pesquisar algumas áreas para eu fazer. Então, eu pesquisei sociologia e outras áreas da humanas. Aí eu disse, não, eu quero fazer faculdade para quê? Eu quero fazer faculdade para eu ganhar dinheiro, eu não preciso. Então, eu quero fazer faculdade para eu melhorar intimamente. Então, eu fiz faculdade de psicologia. Me formei, foi difícil, né? Porque, poxa, trabalhava, problema de idade, interação com a juventude e tal, mas deu para resolver essa questão. Essa tarefa eu já tinha resolvido. Então, terminei a faculdade e tive assim um outro conteúdo, né? Uma outra bagagem em relação às aulas, em relação ao entendimento de várias questões que vinham até mim. Em relação à autorresiliência, né? Facilidade de superar dificuldades. Ao longo da minha vida, eu passei aí uma série de dificuldades. Eu venho de uma família pobre, família com extrema assim, dificuldade financeira e tal. E, graças à orientação dos meus pais e ao esforço íntimo, eu consegui superar toda essa dificuldade financeira. E outras dificuldades, inclusive a dificuldade de me formar como docente e dificuldades no trabalho. Então, essa facilidade, essa autorresiliência, ela tem me ajudado assim, bastante ao longo da minha vida. Um ponto que ficou assim, muito claro para mim, em relação a minha auto-pesquisa, inclusive da biografia do Bertone, foi a auto-organização. Eu me vejo assim deficitário. Minha auto-organização é a auto-desorganização. Eu preciso focar um pouco mais para que eu tenha esse lado mais trabalhado em mim. Em relação ao balanço existencial, vou levantar uma questão aqui para vocês pensarem, né? Porque a grande maioria das consciências apresenta dificuldade para identificar as suas conquistas evolutivas. Por que vocês acham isso? Porque, gente, normalmente as pessoas têm o hábito de pegar de se ver pelas dificuldades. Então, passa a pergunta para mim, que está no cantinho. Cristina também. Está chegando? Então, essa pergunta da Cristina eu vou responder depois. Então, por que a grande maioria das consciências... Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui, tá bom. Apresenta dificuldade para identificar as conquistas evolutivas. Porque elas se perdem pelos tratares. Então, o que a gente precisa? Gente, olha, o trafor, muitas vezes a gente vê um trafor assim, a gente quer identificar o trafor como o máximo que ele é. Não é, gente. A gente precisa pegar aquela conquista pequena. Aquela conquista que a gente fez, que a gente muitas vezes não valoriza. Por quê? Porque a gente não percebe ela. Então, tem um artigo que eu vejo assim que me deu Aqui estou ouvindo bem. O pessoal está me ouvindo bem, a imagem está boa.
Tá tudo bem, pessoal? Então vamos voltar lá nos nossos slides. Mais um minutinho só, tá? Autorizante. Vamos seguir por aqui. Tá aqui, vamos seguir por aqui. Não, assim, das perguntas tá tudo bem, pessoal? Então vamos continuar nosso balanço existencial. Então, porque a grande maioria das consciências apresenta dificuldade, eu não estou me vendo aqui, apresenta dificuldade para identificar as suas conquistas evolutivas. Porque a maioria das pessoas, aí os lados aí depois tem que voltar aqui. Então volta, deixa. Então a maioria das pessoas, eles têm assim o hábito de imaginar que conquista evolutiva é o the best. Não é. Conquista evolutiva pode ser aquela conquista pequenininha que vai depois, com o tempo, ela vai se aprimorando e ela vai se tornar aquele mega troféu. Então, gente, olha, faça uma lista, quais as conquistas que vocês adquiriram ao longo da sua vida, mas procurem, prestem atenção, qual o lado que vocês vão valorizando essas conquistas, que a gente vai ter aí a nossa realidade, quer dizer, o que a gente pode fazer e o que a gente vai poder fazer até o longo aí da nossa caminhada. Então, valorização. O balanço existencial mostra a realidade evolutiva da nossa vida intrafísica, mas tem que ser assim uma realidade crua, sabe? Bem funda mesmo, bem real. E as vitórias silenciosas é aquilo que eu falei para vocês, é a valorização onde que eu deixo aqui? É a valorização da pequena vitória, daquela vitória pequena, mas valorizar aquilo. Em relação a outro ponto, né, que eu identifiquei, a identidade interassistencial. Identidade interassistencial é o conjunto de características e particularidade de cada consciência, que ela é capaz de distinguir a determinada consciência no contexto interassistencial. Então, como seria isso daí? Seria aquela capacidade existencial em relação às características da consciência em relação às suas reciclagens existenciais. Então, seria a sua especialidade. Ela é especialista em aprender qual tipo de público. Quando a gente fala em interassistência, quando a gente olha assim, interassistência é para assistir todas as consciências, independente de religião, de credo, de qualquer tipo o perfil da consciência que vai ser assistida não importa para a gente. O que importa vai ser, sim, a assistência que a gente vai estar fazendo. Mas existe aquela consciência específica que nós vamos atuar como senha para ela, em relação à série de reciclagens que a gente fez em determinada área. A gente se torna especialista para aquele tipo de assistência. Por exemplo, amparadores, né, quando eles necessitam fazer o resgate de uma determinada consciência que tem um perfil X, eles vão pedir auxílio, eles vão ter dentro da sua equipe aquele projetor consciente, né, ou aquela consim que tem aquele perfil o mesmo perfil em relação àquela consciência que vai ser resgatada. Um exemplo que eu trago para vocês, não sei quem assistiu o filme Amor Me Dá Vida, quando o ator principal ele foi resgatar a esposa dele lá naquela paratosfera que ela estava. Então, o que ele atuou como senha para ela e ele começou a resgatar aqueles pensamentos
saudáveis, aqueles momentos felizes que eles viveram aqui na vida intrafísica, para que ela saísse daquele monodelismo pensando porque ela estava, quer dizer, que eles estavam pensando que estavam mantendo-a, né, naquela lembrança daqueles momentos felizes, prazerosos. Ela conseguiu, então, abrir um pouco da sua lucidez para que ela fosse resgatada. Em relação ao público-alvo, né? A consciência, através como eu disse anteriormente, a consciência, através do aprofundamento das suas recins, ela se torna especialista em uma área assistencial. Então, ela se tornando especialista numa determinada área assistencial, vai se aproximar dela, vai chegar a ela aquelas consciências que têm mais ou menos o mesmo padrão, a mesma dificuldade que ela conseguiu superar. Então, por exemplo, no meu caso, de um tempo para cá, a partir de 2009, que eu comecei a aprofundar meus conhecimentos, os meus estudos, o meu entendimento sobre programação existencial, quais as pessoas que começaram a chegar a se chegar em mim, se aproximar? Pessoas que tinham praticamente as mesmas dúvidas. Então, eram os intermissivistas inadaptados, as pessoas que estavam aí sem aquele sentimento de vazio, que não sabiam o sentimento o significado que é, os intermissivistas inadaptados, então os reciclantes, né, que não conseguiam sair das automimeses dispensáveis. Então, todo esse público chega e pergunta informação, dou a informação, passo aquela informação, mas a informação que eu passo para elas não é uma informação para que ela tenha as suas próprias experiências, quer dizer, atalhos, não aquela forma que as religiões falam de dar conselho e tal. Isso, nada disso é base de assistência mais pelo nosso nível evolutivo, né? Algumas estratégias para a execução da minha ProEx. Por exemplo, ProEx é no dia a dia. Então, é sair da filosofia da ProEx, que a ProEx tem um determinado tempo do nosso dia para se fazer. Não, ProEx é no dia a dia, é em cada interação, é cada momento, é cada espaço mental que a gente cria, né, para ouvir, para acolher uma pessoa. Isso é programação existencial. Valorizar as sinaléticas parapsíquicas pessoais. Porque, gente, olha, nós interagimos com pessoas, com ambientes, com sims, com consciências que são as consciências extrafísicas, com os nossos amparadores. Quer dizer, se o nosso foco está voltado exclusivamente para o intrafísico, como ficam as nossas parapercepções? Elas não ficam, a gente não percebe elas. Então, a sinalética parapsíquica pessoal é super importante porque são os insights, são todo aquele olhar, nós vivenciarmos a multidimensionalidade no nosso dia a dia. E aproveitar ao máximo as automimeses positivas, que são aquilo que eu falei, são são os nossos trafores, são as nossas qualidades positivas que vão alavancar aí as nossas recins e nos clarear as nossas diretrizes da nossa programação existencial. Aplicar técnicas parapsíquicas, por exemplo. Hoje eu aplico a técnica da imobilidade física virgem e a técnica da autorreflexão de 5 horas. Então, são técnicas, existem outras técnicas que ajudam a gente a ampliar a nossa lucidez, interação, a entender mais as nossas sinapses parapsíquicas, né, que são importantes, né, criar as sinapses parapsíquicas. Ampliar as recins. Ampliar a recim, quando eu falo em ampliação de recim, é ir lá no osso mesmo da reciclagem. Por quê? Não adianta a gente fazer uma recim na superfície, não existe recim light. As recins, elas são efetivamente realizada, mas realizada no osso. E quando a gente fala em reciclagem existencial,
ela permeia um traço, permeia outros, vários traços. Então, você reciclou um traço em um determinado contexto, ele vai aparecer em outro, e isso resulta a melhoria do nosso código pessoal de cosmoética. Uma outra estratégia, né? Criar espaço mental e momentos de lazer sadio. No meu caso, como eu estava aí plugado, eu uso esse termo plugado, porque quando a gente quando eu usando esse termo, explicando, quando eu falo plugar, é quando a pessoa está muito focada em um determinado ponto. Então, criar espaço mental, o que proporciona? Proporciona você acessar outras ideias, pensar um pouco diferente, se analisar, momentos de lazer sadio, super importante, porque se a gente não tem um lazer sadio, a gente continua intrafísico. Isso só vai fazer o quê? Reforçar as automimeses dispensáveis, que já não faz parte mais da nossa vida, do nosso momento evolutivo, né? Se eu tenho mais tempo, eu tenho 5 minutos. Como? Alguma pergunta? Deixa eu ver se tem alguma pergunta, que hoje está meio confuso aqui a nossa... A última foi da Cris, né? A última pergunta foi da Cristina Ribeiro, né? Onde está a pergunta dela? No seu caso, né, Cristina Ribeiro, no seu caso, qual foi o trafor que te alavancou? Vontade de evoluir. Autorresiliência e certeza íntima de estar aqui na vida intrafísica e de tirar o importante a fazer. Então esse foi o meu trafor, a autorresiliência, que eu vejo que foi o trafor que alavancou todas as minhas mudanças. Volta para o slide. Eu tenho uma frase, eu não sei se... Eu acho que a grande maioria deve ter assistido o filme do Nosso Lar. E no final do filme, teve uma frase assim que eu achei muito interessante. Eu aproveitei para colocar aqui. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode agora começar a fazer um novo fim. Como é isso? A gente muitas vezes quer mudar o que já foi feito. Gente, isso não tem como. Por quê? Porque aquilo que a gente fez em um determinado momento da nossa vida foi o nosso melhor. Agora, o que a gente pode fazer para melhorar o nosso fim? Mudar, fazer um novo contexto, levar a nossa ficha, sabe, a nossa ficha evolutiva de uma forma diferente, para nos mostrar quando nós estivermos no nível permissível. Então, a gente pode agora começar a fazer um novo fim, atuando cosmeticamente, focando na interassistencialidade, o quanto eu me deixo ser assistido, tá? O quanto eu assisto a outra pessoa, o quanto eu me disponibilizo. Então, é isso que a gente precisa fazer, começar a fazer um novo fim. Então, finalizando a nossa palestra, né, eu trago aí o meu obrigado a todos. Desculpa aí essa problemática aí de transmissão que teve na nossa palestra. E fica aqui o meu e-mail. Alguma pergunta, se alguém quiser fazer, está aí meu e-mail no vídeo. Então, obrigado a todos e eu fico feliz, estou feliz aí de estar participando de você e com vocês aí por mais essa palestra. E o meu e-mail é ahenriqueribeiro@yahoo.com.br. Então, qualquer pergunta, fiquem à vontade, tá? E muito obrigado a todos e até mais então. Os slides eu posso passar, você me deixando, eu mando por e-mail. Quem tiver interesse nos slides, eu passo para vocês, tá? Passo o e-mail para mim que eu envio os slides. Ok? Muito obrigado.
Então, votos aí, ó, pegando uma frase aí do Francisco, né? Votos de complexos a todos a vocês. Muito obrigado, hein? Tá bom.